O ex-atacante Roberto Baggio está na lista dos grandes craques da história do futebol italiano. Nos anos 90 virou referência para a juventude europeia, por conta de seu comportamento sendo sempre lembrado e elogiado até por personalidades fora do mundo da bola. Baggio jogava na várzea italiana e nunca escondeu que sua grande inspiração era o brasileiro Zico, então jogador da Udinese. Em uma peneira foi selecionado para jogar nas divisões de base do Vicenza com apenas 15 anos. Em sua primeira temporada marcou impressionantes 46 gols em 48 jogos. Com 16 anos foi guindado para a equipe principal. Seus 12 gols garantiram uma vaga no time titular e ajudaram a equipe a conseguir o acesso à Série B, mas nem tudo foi motivo de comemoração. No último jogo da temporada, contra o Rimini, Baggio sofreu ruptura dos ligamentos do joelho. As atuações chamaram logo a atenção de dirigentes da Fiorentina, que resolveram optar pela contratação do jovem Baggio mesmo com a grave contusão. A Fiorentina colocou seu corpo médico à disposição para recuperá-lo. Em 1986, ele finalmente consegue estrear com a camisa de seu novo clube, mas uma nova lesão no joelho o tira de combate e uma cirurgia na França é vista como salvação da carreira de Roberto. O retorno foi épico. No ano seguinte, em uma partida contra o Napoli, no estádio São Paulo, o empate era suficiente para o time comandado por Maradona comemorar o primeiro título italiano de sua história. A Fiorentina lutava contra o rebaixamento e foi salva por um gol de falta magistral de Roberto Baggio. Com o empate, a alegria foi para os dois lados. Por conta de más companhias e as seguidas contusões, Baggio foi orientado para conhecer o budismo. O fato é que logo depois de sua conversão, veio a primeira convocação para a Squadra Azzurra. Foi para um amistoso contra a Holanda, em Roma, que acabou com vitória italiana por 1-0. Roberto Baggio era o xodó da Fiorentina. Precisou de apenas 2 anos para passar de promessa a ídolo do clube. Com 35 gols em 30 jogos, o meia levou o time à final da Copa da UEFA de 1990 contra a Juventus. O clube de Turim tinha um trunfo guardado a 7 chaves para a decisão. A Fiorentina já havia negociado Baggio com a própria Juventus por 21 milhões de dólares. Intimamente desconfortável, o meia não conseguiu produzir nada nos 2 jogos da final. A Juventus sagrou-se campeã com o placar de 3-1 no agregado. O anúncio da venda de Baggio causou a ira dos torcedores da Fiorentina, que promoveram um quebra-quebra na cidade, deixando centenas de feridos. Sob ameaça, a família Pondella precisou colocar o clube à venda. Baggio, que foi negociado a contragosto, chegou à Juventus sob o olhar desconfiado e com reprovação da maioria dos torcedores da Juventus. Apesar da excelente fase de Baggio, o técnico da seleção italiana Azeglio Vittini deu preferência para a dupla Gianluca Vialli e Carnevale, e ambos iniciaram o Mundial como titulares. Com a má atuação da dupla nos 2 primeiros jogos, Vittini foi obrigado a se render aos pedidos da torcida, e contra a antiga Tchecoslováquia, colocou em campo Baggio e Totò Schillaci. Resultado: 2-0 com um gol de cada. O jornal italiano Gazzetta dello Sport chamou de noites mágicas os jogos contra o Uruguai, pelas oitavas de final, e contra a Irlanda, pelas quartas, que deixaram os torcedores eufóricos, principalmente com a dupla Schillaci e Baggio. Mas, para surpresa de todos, Baggio não foi relacionado entre os titulares para o jogo contra a Argentina de Maradona. Especulou-se na época que a barração de Baggio teria sido um pedido de Vialli. Embora tenha saído na frente do placar com um gol de Schillaci aos 17 minutos, a Argentina buscou o empate com Canidia. Vialli decepcionou e Baggio só entrou aos 30 do segundo tempo. Jogou também a prorrogação, mas não foi suficiente. A decisão da vaga na final foi para os pênaltis. Relatos afirmam que o estádio, São Paulo, em Nápoles, estava dividido por conta da idolatria por Maradona. Baggio converteu sua cobrança, mas Donadoni e Serena desperdiçaram consagrando Goicoechea. O prêmio de consolação foi o 3º lugar, conquistado na vitória por 3-1 sobre a Inglaterra. Sua adaptação à Juventus não foi fácil.
mas nada como um título de expressão para acalmar os ânimos. Em 1993, levou a Juventus à conquista da Copa da UEFA, vencendo na final o Borussia Dortmund por 3-1. Baggio levou ainda a Bola de Ouro, prêmio concedido pela revista francesa France Football para o melhor jogador do mundo. O ano de 1993 também marcou a carreira do meia pelos 100 gols anotados na Série A. E para coroar o ano, Baggio foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo. Na Copa de 1994, nos Estados Unidos, Baggio era unanimidade entre jornalistas e torcedores. Nas duas primeiras partidas da Copa, uma derrota frente à Irlanda e uma vitória contra a Noruega. Baggio, então, começava a questionar os métodos do treinador Arrigo Sacchi. O meia sempre deixou claro o quanto alguns treinadores com perfil ditador o incomodavam. Nunca aceitou imposições. Depois de uma primeira fase ruim, a Itália avançaria para as oitavas de final para pegar a surpreendente Nigéria. Baggio evitou a desclassificação fazendo o gol de empate no último minuto do tempo normal. E na prorrogação converteu uma penalidade classificando a Itália. Nessa partida, o meia sentiu uma fisgada na coxa, mas resolveu não avisar os médicos temendo perder a titularidade. Mesmo lesionado, Roberto Baggio foi novamente decisivo nas quartas contra a Espanha e na semifinal contra a Bulgária de Stoichkov. A Itália chegava à sua quinta final de Copa do Mundo, mas o sacrifício dedicado nas duas partidas agravou a contusão na coxa. Arrigo Sacchi precisava saber se o jogador tinha ou não condições de enfrentar o Brasil na finalíssima. Baggio decide que vai pro jogo mesmo contundido e à base de infiltrações. Com os times enfileirados, ele fixa o olhar em Romário como um fã diante de seu ídolo. Apesar da gravidade da lesão, não faltou esforço. Brasil e Itália empataram em 0-0 no tempo normal e na prorrogação. A Copa do Mundo seria decidida numa disputa de penalidades máximas pela primeira vez na história. Após jogar os 90 minutos do tempo regulamentar e os 30 da prorrogação no sacrifício, Baggio se via diante de uma forte pressão, já que Baresi e Massaro haviam perdido suas penalidades e caberia a ele manter a Itália viva. Baggio, que nunca havia perdido um pênalti daquela forma na carreira, isolou sua cobrança batendo por cima do travessão. Ainda sem acreditar no que havia protagonizado, minutos depois da cobrança, Baggio continuava parado, calado, quieto. O goleiro Taffarel dedicou os primeiros momentos como tetracampeão a consolar o companheiro de profissão. Baggio deixou o gramado inconsolável e desolado. No ano de 2006, Baggio deu a seguinte declaração à repórter Fernanda Massarotto, numa entrevista para a revista Placar: "Só erra um pênalti quem tem coragem de batê-lo. Naquele dia, decidi bater e errei. Ponto final. Faz parte do jogo. Aquilo me marcou por muitos anos e ainda sonho com isso. Apagar aquele pesadelo da minha mente foi difícil. Se pudesse cancelar aquela imagem da minha vida, cancelaria. Mas a vida ensina muitas coisas e entendi que, quando um homem se deixa vencer pela derrota, está renunciando à vida. Aquele momento foi importante para mim. O ano de 1994 foi o ano em que o Ayrton Senna morreu. Eu jamais havia errado um pênalti daquele jeito, para o alto. E a bola partiu para o céu. Acho que foi um presente para o Ayrton." Passada a frustração da Copa, Baggio conquistou uma dobradinha, seu primeiro título de campeão italiano e da Copa da Itália. Mas nem os títulos foram capazes de convencê-lo a permanecer em Turim. Com o ambiente conturbado, ele aceitou uma proposta do Milan e se desligou da Juventus. A ideia de respirar novos ares em Milão era boa, mas as coisas não saíram como esperado. Na equipe presidida por Silvio Berlusconi, Roberto Baggio foi reserva por 2 anos. O retorno de seu antigo desafeto, Arrigo Sacchi, antecipou sua saída. O Bolonha era o próximo destino. Mesmo jogando em uma equipe de menor expressão, a temporada foi fantástica para Baggio. Bateu o próprio recorde de gols na Série A, marcando 22 gols em 30 jogos. E como era ano de Copa do Mundo, Cesare Maldini foi obrigado a convocá-lo. Baggio iniciou a Copa da França como titular e, quebrando um tabu, se tornou o primeiro italiano a marcar um gol em 3 Copas do Mundo. O gol histórico aconteceu no empate por 2-2 contra o Chile, na estreia da Itália. No segundo jogo, contra Camarões, também foi titular, mas acabou perdendo essa condição diante da Áustria na terceira partida. Entrou no segundo tempo e fez o segundo gol na vitória por 2-1.
Classificada para as oitavas de final, a adversária seria a Noruega. Vitória magra por 1-0, gol anotado por Vieri. Na fase seguinte, o adversário era a França, a dona da casa. 0-0 morno, em que Maldini só colocou Baggio aos 30 minutos do segundo tempo. A disputa da vaga foi para os pênaltis e o fantasma de 94 voltava a assombrar os italianos. Baggio dessa vez converteu o seu, mas Albertini e Di Biagio desperdiçaram suas cobranças, classificando a França para as semifinais. Logo após a Copa, Baggio anunciou que estava indo jogar no time de coração, a Internazionale de Milão. As coisas mais uma vez não deram certo. Baggio amargou 2 anos no banco de reservas e, com o contrato chegando ao fim, decidiu deixar a Inter e aceitar o convite do técnico e amigo pessoal Carlos Mazzoni para defender as cores do Brescia. Só conseguiu jogar a partir do meio do campeonato por conta de uma contusão, mas logo recuperou a forma e tirou o clube das últimas posições para o 5º lugar, conquistando vaga na Copa da UEFA. A boa fase foi mantida na temporada seguinte e seu nome passou a ser cogitado para, mesmo aos 35 anos, ir jogar sua 4ª Copa do Mundo. Entretanto, uma entrada do brasileiro Fábio Bilica, do Venezia, lesionou o meia que, em função disso, acabou não indo à Coreia e ao Japão. Baggio volta a ser convocado em 2004 para se despedir da seleção. O amistoso contra a Espanha, em Gênova, marcou o adeus após 14 anos defendendo seu país. Agora era apenas aguardar o fim do contrato com o Brescia. Ainda em 2004, chegou a 200 gols na Série A, marca que apenas 4 atletas atingiram no cálcio: Silvio Piola, Gunnar Nordahl, Giuseppe Meazza e José Altafini, mais conhecido como Mazzola. Era chegada a hora do adeus. E na sua partida de despedida, em 16 de agosto de 2004, contra o Milan no San Siro, foi substituído faltando 2 minutos para o fim para ser aplaudido em pé por mais de 80 mil pessoas. Após a partida, o Brescia anunciou que estava aposentando a camisa 10 em homenagem ao craque. Roberto Baggio, ao longo de seus anos como atleta profissional, mostrou, principalmente aos italianos, que futebol era mais do que apenas se defender.